Cara, talvez não tenha sincronizado em tempo, mas eu vou gravar aqui pra vocês um vídeo que não tem o intuito de ser... Vamos lá, não tem o intuito de ser longo, tem o intuito de ser bem conciso, porque eu vou falar pra vocês apenas sobre a Boate Kiss. Ok? Não sei se eu não sei se vocês... Claro que vocês se lembram desse evento, né? Mas eu não sei se vocês se lembram exatamente... Aqui. Eu não sei se vocês sabem nas minúcias o que quimicamente e fisicamente... Não, o que quimicamente e biologicamente aconteceu nessa situação. Eu tô aqui só botando umas cores mais agradáveis. E eu acho que agora a gente pode trabalhar em paz, né? Então vamos lá. Então eu acho que eu vou começar escrevendo assim, Boate Kiss. Boate Kiss. Pronto, é um assunto bem sério. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu tenho um amigo que a gente tá conversando bastante, e aí o nome dele é Sol. E aí eu resolvi gravar esse vídeo porque eu ia aprofundar, eu ia dizer, porque é um dos livros de uma escritora que ele gosta muito, chamada Daniela Erbecks, enfim. Aquele, sabe, Todo Dia, Mesma Noite. Enfim, aquele livro lá basicamente conta o caso. Eu não sei, eu sei que é sobre um prisma de análise, meu Deus do céu, eu sei que é um prisma de análise mais jornalística, certo? Enfim, conta sobre o caso e ele gosta bastante, a gente chegou a comentar um pouco sobre isso. Eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir minar esse meu freeze aqui do canto, então eu vou me contentar com o que eu tenho, né? Que é esse meu tufo aqui, deixa ele livre. Vai assim mesmo. Vamos lá. Então o que eu quero mostrar pra vocês? Inclusive eu sei que minha voz tá meio alterada porque eu acabei de acordar, por isso que eu não tô com aquela animação dos outros vídeos, também não tô tão louca, mas tô calma, né? Tô concisa. Quer dizer, concisa, tô contida. Concisa é resumida e contida é um pouco mais, mais normalzinha. Ok, vamos lá. O caso da Boate Kiss é muito interessante porque geralmente, olha aqui, o professor mediano, ele vai te explicar primeiro, o professor que não te explica isso, ele tá falhando numa das conexões mais fáceis que existe de se fazer dentro da química e da biologia, referente a óxidos e química inorgânica. E, dentro da biologia, a respiração celular. Só que se você estiver falando, o professor de biologia vai ter que explicar, e o professor de química vai ter que explicar o caso da Boate Kiss. Se for o professor de biologia, ele vai te explicar mais ou menos lá na respiração celular. E se for o professor de química, ele vai te explicar lá na química inorgânica. Eu, como sou uma pessoa que estuda os dois, né, já que eu tô estudando pro Enem, eu vou fazer uma união, ou seja, eu vou fazer uma síntese. Tem a tese e tem a antítese. Nesse caso não são duas coisas, não é uma tese e uma antítese. Eu tô querendo dizer, tem duas ideias, e agora eu vou pegar o melhor das duas e vou unir. Perfeito? Então vamos fazer aqui essa organização. Se você estiver olhando sobre um prisma do que aconteceu, eu ia falar, vamos olhar primeiro sobre o prisma da biologia. Não, a gente vai olhar sobre os dois ao mesmo tempo, vocês vão ver que vai ser mais interessante assim do que se eu olhasse separadamente. Vamos lá, eu quero mostrar aqui pra vocês, você tem basicamente a célula. E o que a célula, ela precisa? O que o corpo precisa o tempo todo? Não pode ficar falhando por muitos tempos. Não pode falar por muito tempo, tá? Você precisa o tempo todo de oxigênio. Você não precisa de oxigênio porque você vai morrer sem oxigênio, sei lá. O oxigênio, ele é assim, ó, ele é um oxigênio. É o O2, né? Esse aqui é o gás oxigênio. Que é o que basicamente a gente consegue ao inalar o ar aqui, né? Esse daqui é um O2, é um O ligado com outro O, só que é uma ligação dupla, perfeito? É apenas isso. Essa aqui é a representação química e estrutural da molécula O2, ou seja, do gás oxigênio. Muito bem, gente, não existe oxigênio elementar, que é o oxigênio assim puro na natureza, ele não tá estável, assim ele vai se combinar com outra coisa. A gente tá aqui pegando um oxigênio que se combinou com outro átomo de oxigênio, perfeito, que é o ar que tem aqui na nossa atmosfera, muito que bem. E algumas pessoas podem até pensar, Luana, mas se a atmosfera ela é 72% composta de nitrogênio, né, como é que quando eu respiro, eu tô respirando oxigênio? Não, você respira outros gases, você respira gases nobres, você respira nitrogênio e tudo que tem na composição maluca que é a nossa atmosfera. A atmosfera é a camada de ar da Terra. Então, você vai virar assim pra mim e vai dizer, então se eu respiro tudo, como é que eu consigo captar o oxigênio, por que eu não capto os outros? Então, é que na tua célula você tem uma célula específica, no teu sangue você tem uma célula específica chamada hemoglobina e ela só tem afinidade pelo oxigênio. Assim, isso não faz o menor sentido, por que tu tá explicando toda essa divagação? Não, isso faz sentido. Vamos lá, se você... Primeira coisa, dentro desse nitrogênio, quanto você assimila pra dentro do teu corpo? Zero. Ele não consegue entrar, ele vai passar pelo teu pulmão, ou seja, ele vai entrar, aqui, ó, vamos supor que aqui seja um corpo. Aqui nós temos, aí tem aquela sequência, né, vias nasais, aí temos a laringe, aí nós temos a faringe, nós temos a laringe, que vem um pouco mais pra trás, na verdade tem a epiglote, a gente tem a laringe, da laringe a gente tem a traqueia, e da traqueia nós temos os pulmões. Eu vou simplificar e vou botar apenas os pulmões aqui com os seus alvéolos pulmonares. Vamos lá, a última partezinha, tem os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos pulmonares. Tá bom, você não precisa fazer a sequência inteira, eu tô querendo focar nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares do pulmão são basicamente umas uvinhas. É isso daqui, ó, galera. É isso daqui. São as uvinhas, tá? Aí aqui, quem é que vai estar irrigando esses alvéolos pulmonares? Eles vão encher de ar e depois eles vão liberar ar. Enche de ar, libera ar. Quem é que vai irrigar eles? Quem é que vai irrigar, eu tô querendo dizer, quem é que vai estar em volta deles? Esse cara aqui, ó. Esse cara sou eu. Tá, aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Que você pode supor que são veias, exatamente. Veias e artérias, vasos sanguíneos irrigam o coração, irrigam o teu pulmão, querendo captar, querendo fazer vamos supor, se teu pulmão agora, ele tava antes, era uma caixa vazia de oxigênio, tá? Vazia, então não ia passar nada, vazia de ar, não ia passar nada pro teu sangue que estaria fluindo, né? Aqui, ó, o teu sangue estaria fluindo, mas não ia pegar nada. Agora imagine que
esse mesmo pulmão agora, ele tá cheio de O2 e outros gases. O que vai acontecer quando o teu sangue passar aqui? Vai conseguir captar um pouco de O2, pelo menos um pouco. Isso daí acontece através de um certo transporte de membrana, a gente chama de difusão simples. Ah, Luana, isso vem ao caso aqui? Não, isso aí vem ao caso lá nas minhas aulas de citoesqueleto. Nessa daqui, o que vem ao caso é tu saber, tem tantos outros gases, mas apenas o oxigênio. Olha isso, tem muitos gases na atmosfera. Isso você precisa saber, tem muitos gases na atmosfera. Quando você inala, quando você respira, propriamente dito, o que acontece? Quem é captado? Todos os gases. Quem é que entra pra dentro do corpo? Só o oxigênio. Por quê? Porque você tem uma célula chamada hemácia. O nome dela é glóbulo vermelho. Ela tem mais ou menos um formato assim. Ou seja, é como se ela fosse uma célula que dentro ela tem uma pequena... Tá vendo? Eu vou tentar desenhar ela 3D aqui com a minha mão, ó. Pensa que a hemácia fosse isso aqui. Eu quase fiz aquele símbolo do pedindo ajuda, mas não tô pedindo ajuda. Mano, meu Deus, agora parece que eu tô... Que raiva. Tá, ó. Pensa que a hemácia é isso daqui, tá? Dentro ela tem como que fosse uma pequena concavidade. Por que essa concavidade? Porque ali onde é como que ela fosse um carrinho de mão. A gente não tem assim, ó, as rodas aqui embaixo, aqui pra pessoa segurar, e aqui uma certa, um negócio pra tu botar propriamente dita matéria, né? Então é como que fosse um baldezinho, né? Uma bacia em movimento. Então, a tua hemácia ela é como que fosse um carrinho de mão, ela tem esse sulco, né? Ela tem essa concavidade justamente pra poder caber oxigênio. O oxigênio vai ser comportado aqui nessa região, tá? Então aqui ela vai se lotar de O2. Até que ponto? Até ela ficar saturada. Quando ela fica saturada, ela libera O2, mas aí ela vai liberar O2 aonde? Ela vai liberar no teu pulmão ou ela vai liberar no resto do teu corpo conforme ela for fluindo? No resto do teu corpo conforme ela for fluindo. Perfeito? Então essa aqui é a hemácia. Ela tem uma afinidade muito grande com o O2. Por quê? Você pode me perguntar. Dentro dela, ela tem um negócio chamado hemoglobina. A hemoglobina é o que dá o pigmento vermelho pra hemácia. A gente chama a hemácia de glóbulos vermelhos, que são as células sanguíneas. Por quê? Por quê? Porque ela tem um pigmento vermelho. Por isso a gente chama glóbulos vermelhos. Hemácias e eritrócitos também são sinônimos, mas no dito popular é glóbulos vermelhos. Todo mundo conhece hemácia por glóbulos vermelhos. Ah, não, eu não conheço. Tá bom, mas é que tu tá muito alheio do processo do estudo. Mas se não, todo mundo conhece por glóbulos vermelhos. Aí você vai me dizer, aqui nós temos um ferro, né? Você vai me dizer, tá bom, Luana, como é que eu faço pra captar o oxigênio? Como é que eu faço pra puxar esse CO2 pra minha massa e ela transportar transportar o oxigênio? Simples, fácil, muito tranquilo. A célula, ela vai ter uma afinidade. Você concorda comigo que na vida real, se você deixar uma barra de ferro, sem ser uma barra de ferro inoxidável, sem ser uma barra de ferro que passou por algum processo, seja de proteção catódica, seja de proteção, sei lá, seja uma galvanização que tu tenha feito nela, não importa, você não botou nenhum metal de sacrifício, você não fez nada, tá? Você deixou apenas uma barra de ferro simples exposta ao ambiente. O que vai acontecer com ela? Aos poucos ela vai se transformando em um ferro mais quebradiço, a famosa ferrugem. Um ferro mais descoeso, digamos assim, muito mais frágil, chamado ferrugem. O que acontece com a ferrugem? Algum elemento vai lá e rouba elétrons do ferro. Que elemento é esse? O oxigênio. O oxigênio vai chegar no ferro e vai, quero roubar os seus elétrons. E o ferro vai dizer, cara, eu não consigo prender os elétrons aqui na minha esfera. Infelizmente você vai conseguir roubar. E o que vai acontecer? Geralmente a ferrugem, ela é isso daqui, ó. Fe2O3, tá? Isso é a ferrugem. A fórmula química da ferrugem, tá? É essa daqui. Aí você vai me dizer, por que eu preciso disso? Pense que o ferro ele tem uma tendência de, quando exposto ao oxigênio, grudar no oxigênio, puxar o oxigênio pra si. Não é bem o ferro que tá puxando o oxigênio, é o oxigênio que tá indo no ferro e deixa eu roubar esses elétrons, deixa eu pegar o que eu posso pegar. No caso da hemácia, é muito bom que essa afinidade aconteça. E aí você vai me dizer, a hemoglobina é o que tem ferro, tá? Aí se você tá com falta de ferro, eu vou ensinar uma tática aqui pra você ser infalível. Não é 100% infalível, vá no médico, claro, não vou dizer que, Luana, você tem anemia ferropriva, ou seja, de baixa quantidade de ferro, porque, então eu não devo ir no médico, eu devo fazer um auto procedimento, não. É por causa que você quer fazer um pequeníssimo acompanhamento, sem tirar fora check-ups, sem tirar fora uma possível necessidade que tu tenha a mais de ferro. Eu tô dizendo só no simples, no macro. Você quer ver se você tá com ferro dentro do teu sangue, que é o lugar principal do ferro. Ou seja, se você quer saber se você tá com ferro no corpo, que geralmente ele vai pra dentro das células sanguíneas, fica lá no negócio chamado hemoglobina, que basicamente dá o pigmento pro sangue de vermelho, e também é o que possibilita a afinidade do ferro com o oxigênio. O que você vai fazer? Ou melhor, da hemácia com o oxigênio, através do ferro. O que você vai fazer? Você olha aqui os teus olhos e puxa pra baixo. Tá vermelho? Aqui é o contato que você vai ter mais próximo com o teu sangue, sem se cortar. Aí você vai olhar aqui e você vai ver, nossa, o meu sangue aqui debaixo do olho não está muito vermelho. Então provavelmente... Nossa, tá dando uma ardência agora. Então, provavelmente, as minhas células sanguíneas que estão com... Olha isso, a pigmentação das minhas células sanguíneas está baixa. A pigmentação das minhas células sanguíneas não está avermelhada. O que isso significa? Que possivelmente eu tô com pouco ferro. O que vai acarretar em pouca hemoglobina. O que, por tabela, vai acarretar em um baixo pigmento das minhas hemácias. Beleza? Enfim, o ponto é, o ferro tem uma afinidade pelo oxigênio, mas não é só pelo oxigênio. O ferro tem uma afinidade por uma cacetada de coisas. Não é só o ferro que tem, é toda a estrutura e conformação tridimensional da hemácia. A hemácia, inclusive, ela é uma célula que, sei lá, dura 120 dias no teu corpo, tá? Você tem uma renovação, ela morre, porque a célula da hemácia, ela nem sequer núcleo tem, ela é produzida pela tua medula óssea, a medula óssea vermelha, mais precisamente, que faz justamente esse processo de criação de novas células. Por vezes ela vai criar células tronco, mas por vezes ela também vai criar as células sanguíneas, que tem um período de vida muito baixo, 120 dias, ou seja, você não tem uma hemácia no início do ano. A hemácia que você tem no início do ano, eu tô te garantindo, não é a mesma que você terá no final do ano. Não tem como, porque o ano tem 360 dias, né? 365, 366. E as suas hemácias, elas têm um tempo de vida útil de 120 dias. Depois elas morrem. E aí é produzidas novas hemácias. Como elas não têm núcleo, elas não conseguem fazer partição, elas não conseguem se separar. A hemácia, ela é, tipo... Por que a hemácia não tem lucro? É pra otimizar o espaço. Todo o espaço da hemácia é só pra carregar o oxigênio, então não pode ocupar com mais nada, toda a conformação. Pronto.
Pronto, tá? Enfim, e aí o que acontece? Imagina que agora você esteja respirando o oxigênio que você respira, ele tá com algum tipo de contaminação. Você, sei lá, respirou uma coisa. Ah, sim, vamos lá. E quando a White Keys lá começou a queimar, o que ela liberou? Vamos lá, pensa numa espuma. Qualquer coisa que queime. Não é a espuma criminosa da White Keys, é qualquer espuma. Uma espuma, gente, a espuma eu tô dizendo lá no estúdio, onde cantava as coisas, no teto, tinha como que fosse uma espuma. Eu não sei se é pra cancelamento de ruído sonoro. Enfim, essa espuma, o que ela tinha? Ela era problemática em si? Teria dado problema? Não, galera, vamos lá, vamos com calma. É que eu não quero adiantar os passos, tá? Qualquer queima, vai liberar sempre. Você pegou um isqueiro e queimou isso daqui, você vai liberar necessariamente, até porque isso aqui, com certeza tem plástico, tá? Se você queimar aqui em cima é plástico. Aqui, ó. Pronto, eu tô afirmando, isso aqui é feito de plástico e todo mundo sabe que isso aqui é feito de plástico. Se eu começar a jogar, isso aqui é uma cadeia gigante de carbonos, tá? O plástico veio do petróleo, o petróleo é uma cadeia gigante de carbonos, isso aqui é uma cadeia gigante de carbonos. É um polímero de carbonos, muitos carbonos. Várias sequências gigantes infinitas de carbonos e várias duplicações dessas sequências gigantes infinitas de carbono. Então, não é infinitas, pelo amor de Deus, né? Infinitas a nossa comparação. Você joga um isqueiro aqui e começa a queimar, o que você vai liberar? Carbono. Mas que carbono? Carbono junto com alguém. Junto com quem? Junto com o oxigênio. Por isso que para pegar fogo, necessariamente, para você fazer um processo de combustão, você precisa do oxigênio. O oxigênio, se você não tem oxigênio, você não consegue fazer a combustão. A combustão é tudo aquilo que vai liberar CO2. Dióxido, ou seja, 2 óxidos de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de 2 de carbono. É que esse dicarbono parece que também é o de 2. Não, gente, é que eu falo di. Mas vamos lá. Dióxido de carbono. De carbono. Ou seja, dióxido de... Só pra não ficar nenhuma dúvida. Óxido de carbono. Nossa, eu tava dizendo, vou estar meio desanimando aqui na aula, porque eu acabei de acordar, não vou estar naquele pique, eu já tô aqui gritando, dióxido, calma, dióxido, imaginando as pessoas aqui da minha família, que maluca, ela tá lá gritando dióxido de carbono, essa é mais ambientalista do que, sei lá, a Marina, né, a Greta, meu pai amado. Tá, vamos lá. Dióxido de carbono, seus capitalistas imundos, tá, vamos lá. O que o CO2 faz? O CO2, ele é liberado em processo de combustão, em processo de queima. Se você tiver oxigênio, vai liberar CO2, perfeito, isso aqui se chama combustão completa, tem excesso de oxigênio, se você vai queimar as coisas. Por exemplo, se alguém tá pegando fogo, você não vai jogar água na pessoa pra acabar o fogo, você vai pegar uma manta e vai englobar a pessoa abraçando ela e vai jogar ela no chão ou qualquer coisa, para o quê? Para diminuir a quantidade de oxigênio que aquela queimação tá tendo contato. O que é o extintor de incêndio? O extintor de incêndio nada mais é do que oxigênio confinado aqui dentro, você pega o oxigênio que tá confinado aqui dentro, altíssimas pressões, e não é oxigênio, desculpa, você pega CO2. CO2 tá confinado aqui dentro e você vai lá e joga na pessoa e diz, por que jogar CO2? O CO2 você concorda comigo que não tem como ele oxidar mais, ele já tá no seu estado máximo. Isso aqui é só pra quem gosta muito de química, isso aqui não vai servir pra vocês agora, tá? O CO2 ele não é isso aqui, olha que é o nóxido do carbono, -4. O carbono consegue estar mais oxidado que isso? Não, então você tá jogando uma matéria que é inoxidável, ela não dá mais pra oxidar. E aí o oxigênio, mesmo que ele esteja ali no ar, ele não vai conseguir, a combustão vai conseguir ocorrer, porque, tu tá jogando só uma matéria que é impossível de oxidar, uma vez que ela já tá o máximo possível oxidada. Isso não é pra quem não... Gente, isso daqui é só pra quem tá acompanhando o módulo de química, pelo amor de Deus, essa parte aqui é só pra quem tá acompanhando o módulo de química, porque não vem o caso do extintor. Não vem nem mesmo o caso, tá? Tô falando sério. Isso aqui foi só um plus que eu quis adicionar, mas não vai atrapalhar quem não entendeu, tá? Porque não tem problema. Bom, o CO2 é o que a gente libera no processo de qualquer combustão e começou a pegar fogo na White Keys. Então, essa espuma que liberou CO2? Não, a gente lida bem com CO2. Ou melhor, a gente lida na medida do possível bem com CO2. Inclusive, a gente expele da nossa respiração celular CO2. Inclusive, por que a gente precisa fazer queimas e... Por que a gente precisa de oxigênio? Porque no nosso processo de combustão, ou seja, de queima da glicose, de queima da energia, o que a gente libera? A gente libera H2O, que é a água, mas a gente tá liberando vapor d'água aqui, tá? Não é gotícula de saliva, é vapor d'água, literalmente. Se você pegar uma superfície gelada de um celular e começar a soltar sem saliva, pelo amor de Deus, a começar a soltar apenas o seu ar, você vai ver que ali vai começar a formar como que fosse gotículas. Você vai passar a mão e você vai sentir as gotículas de água. E é uma água destilada, seria, mas já passou por contato com o ar e contato com a superfície do teu celular, ela já deixou de ser destilada, mas na hora que ela sai do teu... Destilada é água pura, tá? Na hora que ela sai da tua respiração, ela tá mais ou menos que destilada. Enfim, mais o que? Mais CO2, que vem do resultado de você pegar uma glicose, que é uma cadeia grande de carbonos, é C6H12O6, você pegou esse negócio aqui, que é uma glicose, e você fez o que nela? Você tacou fogo. Oh boy. Você foi lá e tacou fogo na glicose. Aonde? Lá nas suas mitocôndrias. E as suas mitocôndrias com oxigênio, mais a matéria orgânica, foi lá, tacou fogo, fez a combustão e não tacou fogo literalmente, pelo amor de Deus, galera. É uma ilustração. Você não taca fogo, apesar de você fazer uma combustão, ou você não tá fazendo uma combustão no sentido. Você dá mais energia, mas de uma maneira muito diferente da energia térmica que a gente faz com o isqueiro. Não é muito diferente, é muito igual e muito diferente ao mesmo tempo. Mas não tem um caso de explicar. Meu Deus, eu não vou explicar a respiração energética aqui pra vocês. É um tema muito longo. Enfim, e aqui nós temos a nossa glicosinha. Então ela foi lá, foi queimada, liberou CO2. A gente libera CO2, a gente lida muito bem com CO2. CO2 tá em contato com a nossa corrente sanguínea o tempo todo. Inclusive, elas passam pelas nossas veias, pelos nossos vasos sanguíneos, pelas nossas artérias. Pelas nossas artérias um pouco menos, mas ainda assim, né, passa de certa forma, porque as artérias elas são pobres em oxigênio. Essa é a definição de artéria, pobre em oxigênio e rico em... Quer dizer, pobre em CO2 e rico em oxigênio, e a definição de veia é pobre em oxigênio e rico em CO2, ou seja, às vezes elas vão pegar o material que já é subproduto e já é porcaria do teu corpo e vão jogar pra fora, vão levar teu pulmão pra tu poder expelir, e as artérias vão pegar tudo que é bom, positivo, como O2, e vão levar pro resto do teu corpo para servir de algo. Perfeito, perfeito. Então o CO2 ele tem algum problema dentro do nosso corpo? Não, a gente tá toda hora em contato com o CO2. Ele em excesso, de certa forma tem, mas não ia gerar o estrago que gerou, galera, pela madrugada, óbvio que não, tá? E fora que ia ser recuperável. O que aconteceu foi, o ambiente fechado tem pouco oxigênio. E o que acontece com uma combustão de algo? Libera CO, monóxido de carbono. Eu ia falar de carbono, mas ela, ok, monóxido de carbono, ou seja, apenas um óxido. Isso aqui tem uma afinidade muito grande pela hemácia. Mais grande do que o oxigênio, mais grande do oxigênio. Então imagina que a tua hemácia tá passando aqui, chegou no pulmão. O que ia acontecer? Ia entrar um CO2 aqui, e aí ela se ia ligar e ia sair passando. Quem é que entrou no lugar do CO2? Opa, quem entrou no lugar do O2?
o CO2. E aí ela vai passando. Aí você vai dizer, não tem problema, ela vai liberar o CO2 daqui a pouco, né? Não. É uma ligação infinita, é uma ligação permanente. E aí todos os seus carregadores vão deixar de carregar o que era preciso, o CO2, o oxigênio. E tu vai morrer por meio que como que fosse asfixia, porque não vai ter oxigênio indo até as suas células. Por quê? Porque os seus carregadores, eles estão infectados de CO, ou seja, monóxido de carbono, e não vão fazer mais esse trabalho de levar oxigênio, tu vai morrer em pouco tempo. Aí você vai me dizer, foi isso que aconteceu na Botkiss? Não, quer dizer, também aconteceu isso, mas não foi isso que causou estrago. E aí os professores geralmente eles param aqui e dizem, então, monóxido de carbono, né, foi lá, conseguiu ocupar o lugar que ia ser de um carregador, nunca mais se desassociou daquilo ali, você ficou sem carregadores e ficou sem oxigênio. Sem oxigênio acontece que você não produz mais energia, não produzindo mais energia, você não consegue mais sustentar seus processos vitais, não sustentando seus processos vitais, você, Cleo, morre, necrosa. Vai pra 3 palmos debaixo da terra. Isso daí não é uma pegada não religiosa, tá? Uma pegada, eu tô falando da morte material, é óbvio. Gente, assim, eu não tô, pelo amor de Deus, essa aula aqui, ela é estritamente científica, material. Eu não tô falando de nada religioso. Porque se eu fosse falar de uma coisa religiosa, primeiro que eu não tenho domínio de quase nada religioso. Eu tô ainda estudando. Mas se eu fosse falar de coisa religiosa, é óbvio que a morte não seria 5 palmos debaixo da terra, né? Pelo amor de Deus. Enfim. Então, o CO2, ele é problemático. Liberou o CO2? Sim. Você tem um espaço que é confinado, que é pequeno. Por exemplo, se você tiver... E tá, o CO2, gente, ele é inodoro, ou seja, você não consegue sentir o cheiro. Ele é incolor, você não consegue ver ele no ambiente, ou seja, você vai respirando e ele também não tem sabor. Aí não tem nada, ele não consegue se sensibilizar, você não consegue captar que ele tá aqui. Aí você vai me dizer, porra, Luana, desculpa, você vai me dizer, poxa, Luana, se eu não consigo captar que o CO2 tá aqui no mesmo ambiente que eu, como é que eu faço pra expelir ele, pra jogar ele fora, pra saber que ele tá aqui? Então, você não sabe. Essa é a graça, esse é o problema. Se você, por exemplo, tiver bem devagarzinho, vamos por uma garagem ela também não tem oxigênio, uma garagem subterrânea, digamos assim, e aí você estiver bem devagarzinho com o carro ligando o motor bem fraquinho, provavelmente tá acontecendo uma combustão incompleta, e você provavelmente tá liberando CO2. Se você ficar lá muito tempo, você pode acabar desmaiando por asfixia e nem sequer perceber, tá? Enfim, mas não é o caso. Mas tome cuidado, não, pelo amor de Deus. Mas o que é o caso? Essa espuma, galera, antes fosse apenas o processo de uma combustão, ou seja, se eu faço combustão disso aqui, vai liberar CO2, se eu faço de qualquer coisa, antes fosse, pô, tava me dando uma agonia aqui. Antes fosse, galera, não é. Esses lindos pra não falar um palavrão, não, eu vou falar porque às vezes a força acontece, tá? Esses filhos da puta, eles não pegaram uma esponja qualquer. Tem 2 tipos de esponja, a legalizada, que é mais cara, e a ilegal, que é mais barata. O material da ilegal, ela é composta em uma certa medida de cianeto. Cianeto é esse cara aqui, ó, é um carbono ligado em um nitrogênio. O nitrogênio e o carbono sozinhos não tem problema, ou associados a outros átomos, os 2 juntos, que é o pepino, cianeto. O cianeto, galera, sabe aquele veneno que normalmente a gente faz? O material da espuma poderia ser diferente. Eles pegaram um material mais barato. Eles sabiam que era tóxico, eu não faço a menor ideia. Eu não vou dizer que foi mau caratismo, que eles não sabiam que era tóxico. Mas eles buscaram diminuir os custos, aumentar o lucro. Ah, lógica capitalista. Não é isso, galera, pelo amor de Deus. Assim, qualquer estrago já daria um prejuízo, um dano gigante pra eles. Eu não vou afirmar que é lógica capitalista, mas talvez seja. O ponto não é esse. O ponto não é fazer uma análise social da coisa. O ponto é fazer uma análise bioquímica. O cianeto. Eles quiseram economizar no material da espuma e compraram um material que é uma espuma que tinha material de cianeto. Quando você começa a queimar, quem vai liberando ali junto? O cianeto. O que o cianeto é pro corpo? Citotóxico. Isso, citotóxico. Gente, eu sempre tenho que parar pra escrever porque eu tenho dislexia, então se eu não parar eu vou errar. Eu sempre erro nos meus vídeos alguma palavra, depois eu fico olhando, que porra, mano, eu tenho que focar mais na hora de escrever. Enfim, mas eu não vou também apagar o vídeo. Citotóxico, ou seja, ele é tóxico pro corpo. Como ele é tóxico? Ele vai chegar lá na tua membrana plasmática, ele vai entrar na tua célula, que tem a membrana plasmática, ele entrou. Agora ele vai pra dentro da tua mitocôndria, que é o lugar onde queimava. O que ele vai fazer? Ele vai grudar na tua hemácia, nos seus carregadores? Não, que jeito, eu não sou tão malvado. Ele é bem pior que o CO2, tá? Ele é bem pior que o CO, ele é bem pior que o mas bem pior que o monóxido de carbono. Põe pior assim, vezes 1000. Você morre de cianeto muito mais do que você vai morrer de intoxicação por carbono, tá? Monóxido de carbono. Aí ele vai entrar na tua célula. Como um... ele vai entrar lá dentro. Aí entrou dentro da tua célula, vai entrar dentro da tua mitocôndria. Dentro da tua mitocôndria, que é tua usina, né, gente? Tua usina de produção de energia. A tua usina energética, né? Ele vai entrar lá dentro da tua mitocôndria. E ele vai se associar... Ele vai dizer assim, ó... Cara, tem uma cadeia chamada cadeia transportadora de elétrons. Não vem o caso, só que é basicamente um fluxo de elétrons que a tua mitocôndria faz. Ou seja, pensa num fio. Esse fio aqui, ó. Por ele passa elétrons. Eu tô afirmando pra vocês que aqui, quando eu conecto na tensão aqui da minha casa, passa elétrons por aqui. E começa uma corrente sanguínea. E começa uma corrente elétrica chamada de... Quer dizer, que converte energia, né? Normalmente a gente diz que isso daqui é basicamente um pairs, né? O fluxo de elétrons por segundo. Perfeito, isso aqui é uma energia. Tá passando uma energia aqui. Quando os elétrons fluem, eles geram energia. E aí, gente, vocês querem ver que gera energia? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a fonte, eu vou conectar ela aqui, ó. Tá vendo? Nessa entrada aqui. Olha o que vai acontecer com esse bichano aqui. Olha aqui, acendeu. O que é isso? Ele pegou a energia e converteu em luminosa. Essa é uma energia que vocês conseguem ver. A fonte, tá vendo? Tava passando elétrons, esses elétrons foram convertidos em energia luminosa, perfeito? Então vocês viram. O que a tua membrana faz pra conseguir ter energia suficiente pra fazer um novo ATP, que é a tua molécula que é a tua molécula de troca energética, que é basicamente a tua energia do corpo, né, de forma chula. Ela pega uma corrente de elétrons, gruda, pega uma corrente de elétrons, começa a fluir eles com outras coisas, com outros cofatores, como por exemplo, a quantidade a mais de, sei lá, hidrogênio. Enfim, isso não vem ao caso. Enfim, ela pega essa corrente de elétrons e faz com que, no final, você tenha como que fosse uma turbinazinha, um conversor que se chama ATP sintase, porque ele faz ATP, que ele vai pegar aqui, ó, tut, e ele vai virar. Quando ele virar, ele vai juntar 2 fosfatos.
Claro que além disso vão ter subprodutos como, por exemplo, CO2, tá? A água também, né? H2O. Enfim. Luana, você pode me explicar... Não nessa aula, tá maluco? Isso aqui demora mais de 1 hora pra te explicar respiração celular. Com a profundidade correta, claro. Então, o cianeto, galera, ele vai chegar aqui e ele vai dizer fluxo de elétrons. É como se você pegasse esse fio aqui e você dissesse fluxo de elétrons. Pô, cortou. Agora você não produz mais energia. Você não produz mais energia. Não é que não tá chegando oxigênio lá, não. É que você não tá conseguindo fazer você não tá conseguindo fazer a energia, entre várias aspas. Você tá atrapalhando um dos mecanismos que vai gerar a produção de ATPs, tá? A produção em massa de ATPs. É óbvio que você produz em outras fontes, tá? Mas é tipo, sei lá, são 2 ATPs e ele é 38, tá? Então é uma coisa ridícula. O que você precisa pro teu corpo mesmo é a cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa, pra quem já passou por esse conteúdo. Então, porra, ó, cacete, para de falar palavrão. Então, poxa, presta atenção nisso aqui. Isso daqui é a cadeia transportadora de elétrons. O cianeto vai lá e, com uma tesoura, corta. Ele não corta, ele vai lá e faz um processo que é um bloqueador dessa cadeia transportadora. Ele chega numa das enzimas que tem aqui associadas, das enzimas das proteínas associadas, e vai lá e diz, Cleo, nada vai passar mais aqui. É como se ele grudasse nela e ela não puxasse mais elétrons, tá? Ele gruda nela e aí toda a fonte que ela tinha de puxar elétrons, toda a tensão que ela tinha pra puxar os elétrons, acaba e aí o fluxo não ocorre mais, né? Porque se não tem. Se uma não puxa mais elétrons, todas as outras não puxam mais. Imagina no fio. Não. O resto do fio tá todo lindo, tá todo de boa. Só essa parte aqui que eu fiz aqui uma interseção, tá? Todo o resto do circuito acabou. Não é? Não, eu só fiz. Cacete, essa garrafa que vai me irritar, mano. Tá, foi. Não, eu só fiz uma pequena. Não, assim, uma pequena interseção. Enfim. E aí o que vai acontecer? O cianeto que foi responsável por matar. Ou seja, o material específico, não foi apenas a combustão incompleta, não foi apenas as condições que estavam naquele lugar da White Kiss. Não, foi o material da espuma, que era uma espuma mais barata, tá? Foi o próprio cianeto, que é ultra citotóxico, você morre total, tá? E aí a última conexão, e aí eu vou acabar com essa gravação, a última conexão, maçã tem cianeto? Sim, a semente da maçã tem cianeto. Luana, isso é horrível? É, mas não é tão ruim. Se você quiser comer uma vitamina de maçã, por favor, eu te imploro, não põe junto. É tudo a mesma coisa, pô, vou bater tudo no liquidificador, vou jogar as sementes juntos. Não joga as sementes juntos. A semente da maçã é onde contém o cianeto. Se eu comer, sei lá, umas 4 maçãs com as sementes, eu vou morrer? Não, mas se você comer por volta aí na casa das 10 maçãs com semente, você vai morrer. Se você fizer uma vitamina, sei lá, colossal e começar a distribuir pras pessoas, a depender do corpo de quem for, um corpo de uma criança, fui lá, fiz a vitaminada na mesma, você tá matando a criança. Pra pessoas mais intencionadas, vão pegar a maçã, vão jogar no liquidificador, né? E vão oferecer vitamina pra alguém que não gosta. Não, mas eu não sabia, eu vou oferecer vitamina, né? No final vai aparecer lá na autópsia, meu Deus, intoxicação por cianeto. E aí a pessoa vai dizer, aí vão fazer as investigações, vão dizer, mas no mercado eu nem comprei cianeto, né? No mercado da Deep Web, eu nem comprei cianeto, eu nem tenho contato com isso, você pode fazer a pesquisa na minha casa. E no final das contas a pessoa foi lá e fez um mecanismo de fazer maçã. E ela poderia dizer, mas eu nem sabia que maçã era isso. E todo mundo vai acreditar. Que maçã tinha semente, todo mundo vai acreditar. Por isso, maçã tinha semente não, porque maçã tinha cianeto na semente, que maçã tinha semente, se a pessoa fala que não acredita nisso, a pessoa, sei lá, virou uma negacionista da vida. Então, eu preciso que vocês, olha isso, primeiro, não faça vitamina de maçã, nem é gostosa, né? Vamos lá, morango, banana é uma delícia. Mas enfim, eu só fiz essa conexão pra você também ter mais sólido pra prova, e foi basicamente isso. No final das contas ficou um desenho horrível, ficou muito estranho, mas eu tentei fazer o mais rápido e o mais sucinto possível pra vocês, tá bom? Beijos.